Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3, e eu vou entregar sim. Esta é a segunda vez que a gente está gravando esse episódio, porque na primeira vez, após 1 hora de gravação, a gente perdeu a gravação. A gente percebeu, na verdade, que não estava sendo gravado. Não estava sendo gravado. Dessa 1 hora, então... E no digo final mais... No final da gravação, para apertar para gravar, para pausar a gravação, não tinha pausar para gravação. Pode ser que hoje eu não esteja tão feliz quanto eu estava ontem, porque o Kings perdeu num jogo equilibradíssimo para o Minnesota Timberwolves. Jogo que a gente foi buscar no último quarto, mas mesmo assim não ganhamos. Minnesota, que você, de forma muito precisa, mencionou na não gravação de ontem, que está melhorando. Pois é, justamente o time que eu falei, vou dar spoilers aqui da nossa gravação de ontem, né? Que vai ser a gravação de hoje, no caso. Falei que a troca que eles receberam o Mike Cullen, né? Tinha sido uma troca boa pro time que tava fazendo o time melhorar. Tá aí, melhorou mesmo. Estamos vendo. Ganhou do melhor ataque da NBA nessa noite de sábado já. Sábado não, né? Nessa noite de domingo já, né? 76 pontos em um único jogo. Pois é a segunda maior placar da história da NBA, né? Mas isso fica para outro dia, porque a gente vai falar de Kings ainda, até o final dessa temporada regular. Não tem como não falar, né? Não tem como não falar. Mas hoje estamos aqui mais uma vez para falar das trocas que aconteceram já praticamente aí quase um mês. A gente está voltando, sim, galera. Tivemos alguns percalços no meio do caminho. Porém, vamos falar das trocas, mas mais do que falar das trocas, a gente vai falar daquelas que a gente mais chamaram a nossa atenção, mas principalmente daquelas que mais chamaram a atenção no atual momento desses times, né? Então, dado já quase 3 semanas e praticamente todos os jogadores que foram trocados já estrearam nas suas novas casas, como é que isso mexeu, impactou na NBA? Acho que teve um grande impacto já dentro da Conferência Oeste como um todo, mas é o que a gente vai discorrer ao longo deste episódio. Mais uma vez aqui eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangero e Michel Braga, para nessa tarde de domingo ensolarada em São Paulo, conversarmos sobre essa liga que tanto nos surpreende. Mano Mix, eu começarei com você, como eu comecei ontem, mas você pode até mudar, se você quiser, né? Podemos até criar um multiverso aqui, uma outra linha temporal aqui, né? Pegar um Marvel aí para a gente discutir. Pode começar com o seu destaque, a sua troca que mais chamou a atenção e o que essa troca remexeu nesses times envolvidos. Com um sentimento fortíssimo de déjà vu, lá vou eu falar novamente sobre um time muito criticado por muitos, inclusive por nós em vários momentos. Time esse que pela primeira vez, talvez em 3 anos, fez movimentações que, na minha humilde opinião, fizeram muito sentido dessa vez e de fato melhoram o time, não só no curto prazo, mas também, na minha opinião, no médio prazo, porque elas ajudam nessa temporada, mas elas também criam alicerces para anos futuros melhores para esse time, que é nosso querido Los Angeles Lakers. Eu não acreditava que o Los Angeles Lakers poderia fazer uma trade deadline tão boa, porque basicamente os únicos ativos que eles tinham, que tinham uma grande possibilidade de serem desejados por alguém, seriam Anthony Davis, LeBron James, jogadores que a princípio eles não estão dispostos a trocar, e as 2 first picks de 2027 e 2029. Eu achava que para conseguir algo bom, eles provavelmente teriam que abrir mão das 2, e dado o histórico recente de tomar decisões ruins, eu tinha dúvidas se eles fizessem essa troca, eles fariam boas trocas. Pois então, né? Num pacote de trocas, em que uma delas especificamente, na minha opinião, é muito boa para o Los Angeles Lakers, eles não só abrem mão só de uma destas picks com proteção, como eles conseguem um pacote de jogadores jovens com um bom futuro e que, na minha opinião, adicionam ao time
praticamente tudo que o time mais sentia falta, que o time mais tinha carência. O Los Angeles Lakers é um time que tinha uma certa dificuldade defensiva, mais recentemente, principalmente no que diz respeito à proteção de aro. O Los Angeles Lakers também é um time que tinha uma dificuldade absurda para chutar de 3 pontos. No começo dessa temporada, era até cômico se não fosse tão trágico o aproveitamento terrível do Los Angeles Lakers. E o Los Angeles Lakers tinha um contrato extremamente indigesto na mão, que era o contrato do Russell Westbrook. Para mim era inimaginável que ele conseguiria, abrindo mão apenas de uma first pick, com proteção, voltando a dizer, ele passasse o contrato do Westbrook e conseguisse adicionar jogadores que resolvessem esse problema. Que na prática foi o que aconteceu, porque mandando o Westbrook e uma first pick, eles receberam D'Angelo Russell, que é um jogador de 26 anos, tudo bem que é um contrato expirante, mas ok, né, também o que mais a gente poderia querer, né? É um bom jogador de 26 anos, que na minha opinião encaixa bem nesse time, porque é um jogador que é um bom pontuador, um bom arremessador de 3 pontos, porém não precisa tanto da bola na mão, ele consegue jogar sem ter tanto a bola na mão, não é nem, inclusive não é o melhor dele, era um dos problemas dele no Timberwolves. O time começa a melhorar quando o Anthony Edwards assume essa função de ser o carregador de bola e organizador do ataque, porque ele não é bom nisso, e no Lakers ele não precisa ser bom nisso, porque o LeBron gosta de fazer isso. Vanderbilt, bom defensor e bom arremessador de 3 pontos. Malik Beasley, que é um excelente arremessador de 3 pontos. E aí, em outras trocas ali, ainda adicionou, né, até a gente comentou ontem que eu tinha dito que achava que encaixava nesse time, o Bobamba, que é um bom arremessador de 3 pontos também, adiciona um pouco de profundidade ali para quando o Anthony Davis, né, não, para extremamente improvável possibilidade do Anthony Davis não estar disponível para uma partida. Enfim, eu acho que adicionou, e todos esses jogadores que a gente citou são todos jovens, são todos bons jogadores que podem se tornar melhores ao longo dos próximos anos, e se não me falha a memória, só o contrato do D'Angelo Russell está no último ano. Na minha opinião, com esse time, desde o começo da temporada, o Lakers, é improvável que o Lakers não fosse para playoff. Eu acho que o time fica bom, ganha profundidade, ganha opções táticas, ganha ferramental, fica mais difícil de ser marcado, enfim. Não sei se ainda dá tempo para esta temporada. Me arrisco a dizer que se o LeBron James não se lesionasse, e a gente não sabe exatamente quantos jogos ele vai perder ainda, mas se isso não acontecesse, mesmo a essa altura ainda daria tempo. Sem o LeBron, não sei. A distância é pequena, eles estão a um jogo do play-in. E acho que se eles conseguirem tirar essa diferença, entrar em play-in, o LeBron voltar e estiver bem fisicamente, eles são melhores do que todos os times que estão na briga por play-in. O que talvez possa colocá-los no playoff. E o Oeste é tão equilibrado que se esse time realmente encaixar, eu não acho absurdo ver esse time ganhando de alguns outros times que durante toda a temporada tiveram à frente, né? Acho que é um time que, supondo todo mundo em boas condições, acho difícil que ganhe do Suns agora com o Durant, acho difícil que ganhe do Golden State, acho difícil que ganhe do Nuggets, mas talvez tirando esses 3, pode ganhar, na minha opinião, de qualquer um dos outros. E não é impossível que ganhe desses 3, porque, como eu falei, estamos falando dos times nas melhores condições. Esses times são times que, tirando o Nuggets, em momento algum da temporada, estiveram até agora nas suas melhores condições. Então, tudo pode acontecer. É um pouco tarde, mas até pensando na temporada que vem, acho que o Lakers, graças a essa trade deadline muito boa, começa a temporada que vem com um ar muito mais esperançoso de talvez, de fato, construir um time. Olha o Mano Mix aí dando esperança. Rafa, estamos sem seu som. Perdemos seu áudio. Agora eu voltei. Agora Mano Mixel dando esperanças ao torcedor do Los Angeles Lakers. Mano Mixel, enquanto você falava, depois dessa troca toda, dessa bagunça do Rob Pelinka, general manager do Los Angeles Lakers, no atual elenco, com a composição atual, o LeBron é o único jogador acima de 30 anos nesse time.
Que era um dos problemas também, né? Quando a gente pensa. A média na O última time- temporada era acima de 30, né? Bem acima, não sei quanto era, O mas time que tinha Dwight Howard, Carmelo Anthony, LeBron James, passa a ser o time agora muito mais jovem, como você bem disse, e mesmo o Anthony Davis ainda tem 29 anos. Então são jogadores, todos eles, né? Os dois mais velhos após o LeBron são o Anthony Davis e o Dennis Schroeder, que estão quase nos 30, mas ainda não chegaram nos 30, ou seja, ainda tem muita lenha para queimar nesse Los Angeles Lakers. Eu só acho, mano, Mix, ao contrário de você, que se os outros times que estão no play-in, por exemplo, Pelicans e Clippers, se estiverem com todo mundo, principalmente o Pelicans, se estiver com todo mundo saudável, é uma briga boa pro Lakers entrar nos playoffs, hein? Eu acho que é, mas eu vou te dizer uma coisa. É que assim, tudo é uma questão de momento, né? Mas, por exemplo, se o Pelicans ficar com todo mundo saudável, eu acho que o Pelicans não vai estar no play-in. Também acho. Algum Mas outro time ocupará esse lugar. então, o duro é quem desce, porque o Oeste tá tão pesado, porque assim, a gente vai acabar falando disso um pouco mais pra frente, mas o duro é entender quem vai descer pra ir. Eu não vejo muita gente disposta a isso, é não. uma pequena sequência de vitórias que às vezes um precisa, encaixa com uma. Gabi, seu som tá bem. Metalizado, assim, metalizado seu áudio. Parece que tá chovendo aí. Melhorou? Alô? Melhorou muito. Boa, Gabriel, não, aproveitando sua pontuação, mande bala, meu rei. Seu principal destaque aí? não, era só sobre o Oeste, que era aquela questão de dar uma estilingada, alguém indo para cima e alguém vindo para baixo, coincidentemente, que você muda completamente o que está acontecendo no play-in ali, né? Boa. Só um detalhe antes do Gabi até entrar, o Lakers perdeu um jovem que eu considerava até muito bom, né, nessas trocas. Ele acabou enviando o Thomas Bryant, salvo engano, foi na troca do Hashimura pro Wizards, né? Não, foi na troca, se eu não me engano, vou até pesquisar aqui, mas eu acho que foi na troca do Mobamba, mas ele pediu para sair. Ah, boa. Ele teve um período de fato muito bom quando o Anthony Davis estava fora, né? E ele queria mais minutagem. E o entendimento foi que talvez isso não fosse ser possível, e aí ele pediu para sair. Mas eu tô pesquisando aqui qual foi a troca exata dele, tá? Boa, eu acho o Thomas Bryant um bom prospecto aí para os próximos anos, um pivô bem promissor e mostrou bastante coisa boa aí nessa temporada. Teve partidas bem emblemáticas, principalmente uma partida contra o Sacramento Kings. Foi uma troca pro Nuggets, Pro em que Nuggets, o Lakers recebeu Davon Reed e 3 escolhas de segunda rodada. Não, mas aí o cara errou, né? Se ele quer minutagem sendo pivô no Nuggets, Pois você é, vai ser reserva do Jokic. E aí? passa a fazer um pouco menos de sentido, mas enfim. Mas pelo menos talvez ele vá ter chance de ser campeão da NBA. bastante. Gabs, Boa. mande bala. Bom, Eu acho que eu já sei qual é a sua. bom, aí vai aquele sentimento de déjà vu igual o Mano Mix. Eu acho que eu também lembro da sua, Rafa. Então acho que tá todo mundo no déjà vu aqui. Eu vou mudar de hoje. Você vai mudar? Poxa, vai deixar Tô brincando, não sei se vou mudar. Bom, acho que dá para falar do destaque que movimentou muito aí essa trade deadline, né? Aquela troca que, na verdade, não deixou muitas pessoas acordadas aí ao longo, que tirou o sono do pessoal brasileiro aqui, porque a troca foi anunciada à meia-noite nos Estados Unidos, acho que era 2, 3 horas da manhã aqui no Brasil. E, bom, espero que a maioria das pessoas estivessem dormindo aí, fazendo seu trabalho de repouso noturno e Ou descobriram não, isso. tinha gente assistindo o jogo do Kings, que o jogo do Kings Poxa, ele sempre aí invade a madrugada aí essa também. galera aí que é um pouco fora do normal, né? Mas aí quem estava assistindo o jogo do Kings pegou essa troca, esse anúncio em primeira mão. Então a gente está falando da troca que levou simplesmente a Kevin Durant pro Phoenix Suns, né? Então, assim, é uma troca gigantesca que a gente vê acontecer numa trade deadline. Aí só dando um passinho para trás, né? Quando a gente, antes de começar a temporada, o que significa Kevin Durant pedir para ser trocado, né? Porque quando ele pediu para ser trocado logo antes de começar a temporada, foi aquele período que estagnou todas as possíveis trocas ali antes de começar a temporada, que todo mundo ficou tentando achar um pacote que pudesse ser justo para todos os lados,
O Nets estava pedindo muito, às vezes o time não iria dar condições suficientes para o Durant chegar, né? Então, assim, travou tudo e aí depois eles falaram, não, beleza, todo mundo vamos tentar mais um pouco, e aí você não espera de novo tentar alguma troca, porque, pô, o valor era muito grande. E aí eles encontraram, aí o Suns colocou uma proposta na mesa, acho que, se eu não me engano, eles não estavam querendo colocar o Mikal Bridges na jogada, mas eles falaram, pô, vamos colocar e vamos ver o que acontece aí. Acho que uma coisa que pode ter facilitado foi a questão da troca dos donos do Phoenix Suns, né? Que teve agora eu esqueci, cara, o nome do que saiu, mas Robert Sarver. Robert Sarver que saiu, então teve as trocas, aí o cara chegou, já conseguindo ter o poder de assinar todas as trocas, né? Na verdade, isso foi fator Foram 3, primordial. né? Se o Suns não conseguisse concretizar, né, finalizar a venda do time, essa troca não teria acontecido, porque necessitava realmente meio que de um endosso das pessoas como um todo ali, que estavam sendo envolvidas nessa transação, inclusive uma dessas pessoas era o próprio Robert Sarver, para poder fazer a troca antes da conclusão da venda. Com a conclusão da venda, o novo dono passa a ter poder para poder endossar a troca pelo Kevin Durant. E dizem que realmente foi exatamente isso que aconteceu, porque aí histórias de bastidor que a gente ouve por aí nos twitters da vida. Rádio Peão. O ponto, de fato, assim, né? Foi de fato dessa maneira. O Suns estava com o Matt Shibia, que é o novo dono envolvido, buscando uma troca pelo John Collins. Um dos jogadores que há mais tempo é falado por aí que ele vai ser trocado ou não será trocado, e todo ano vai, e até hoje não foi, né? Mas enfim, pobre John Collins está sendo mantido em cativeiro em Atlanta. E era esse o nome que o Suns estava procurando para adicionar ao elenco para a parte final da temporada. Dizem que o dia das negociações já estava se encerrando quando o Shibia falou: quer saber? Liga lá pro Nets que eu vou dar o que eles querem. Até ali, o próprio Nets ainda estava buscando uma troca para reforçar o time, para dar mais condições para o Durant. Estrela para o Durant, para ainda tentar alguma coisa nessa temporada. Porque se a gente for ver, no fim das contas, a troca do Nets, o que o Nets recebeu pelo Durant, foi muito próximo do pacote que o Nets estava pedindo lá atrás. O Suns pagou e pagou muito pelo Durant, e aí... Nossa, pagou demais. Eu até acho que pode, de novo, se a gente falou disso no multiverso de ontem, né? Uhum. Que eu acho que o Suns tem uma janela de uns 2 anos, contando esse, para tentar ser campeão aí com esse time. Se der certo, tudo terá valido a pena. Se não der, o Suns abriu mão de muita coisa do futuro dele para essa tentativa. Mas, enfim, o Nets no final acabou... Então, assim, a troca foi muito surpreendente, entre outras coisas, porque ela não estava sendo falada, não haviam rumores. De repente ela aconteceu. Teoricamente, os dois times envolvidos, até minutos antes da troca ser fechada, estavam procurando outras coisas. Inclusive, bastante diferentes do que acabou acontecendo aí. Exatamente. E aí, só vamos colocar as trocas aí, igual o Mano Mix colocou, quem que Nets e Suns recebem, né? O Suns abre mão aí do Mikal Bridges, Cam Johnson, o Jay Crowder, que foi pro Nets e acabou indo pro Bucks também, que o Bucks já era um dos times que estavam interessados no Jay Crowder logo antes de começar essa temporada, que eles já tinham anunciado que o Jay Crowder não iria mais jogar no Suns, né? Já estava com interesse. E acabou conseguindo agora. 4 escolhas de primeira rodada no draft, e tem mais uma pick swap também, se eu não me engano, nessa troca. Então, assim, Caceta. é uma coisa, abrir mão, exatamente o que a gente falou, você abre mão do seu futuro. Tava aparecendo o Timberwolves também oferecendo tudo pelo Gobert, só que aí tem algumas coisas completamente diferentes aqui que acontecem, né? Pelo Durant vale, hein? Pelo Durant e Rudy Gobert, acho que tem pesos e medidas completamente diferentes. Então, assim, abre mão de jogadores jovens e 4 escolhas de primeira rodada aí. E eles recebem Kevin Durant e recebem também o TJ Warren. O Bridges é um dos caras que a gente sempre falava, e muita gente falava, que ele tinha um puta potencial ali no Suns,
que talvez estava sendo meio que podado por causa de todo o elenco que o Suns tem, né? Então você tem as estrelas por lá, e às vezes o papel dele ficava meio limitado, e ele chegando no Nets com um protagonismo maior, né? Visto que as principais estrelas do Nets já não estão mais lá, pô, você já vê ele brilhando realmente o que a galera esperava, né? Já chegou tendo um jogo de 45 pontos, liderando recuperações insanas aí, então assim, mostra aí que todo mundo que falava que ele era bom realmente estava certo e que ele é um cara realmente bom e com um impacto muito forte no time. Cam Johnson também estava indo muito bem, teve uma lesão que deixou ele fora por um tempo, então é um cara que consegue se desenvolver bastante. E acho que além da questão de tempo, né, do Suns, você tem a questão de saúde também, né? Então, assim, manter todo mundo saudável ali pode ser um dilema muito grande, porque o Booker estava retornando de lesão faz pouco tempo também, o Chris Paul sempre fica fora. Chris Paul, vão bater na madeira, né? Mas sempre arranja uma lesão aí nos playoffs que acaba dando uma desfalcada. E o Durant também que dá esse impacto gigantesco, mas também é meio propenso a lesões. Então, assim, acho que esses dois pontos, né? Suns cuidando muito da saúde desses caras, o deadline, igual o Mano Mixel trouxe, sei lá, esse ano, mais um próximo ano, mas você traz o Kevin Durant, que já tá 2-0 aí dos 2 jogos que ele voltou, conseguiu contribuir, 2 vitórias, tá jogando nesse exato momento contra seu querido amigo Kyrie Irving no Dallas Mavericks, tá rolando o jogo agora. E já deu 16 pontos, sendo que faltam ainda 9 minutos para acabar o segundo quarto. Pronto. Nesse ritmo, ele deve bater 50 pontos nessa partida aí. O Durant, o impacto é absurdo, né, cara? E acho que, dadas as devidas proporções do que a gente viu principalmente na off-season, eu acho que essa troca foi, vamos lá, né, comparando com, por exemplo, a troca do Gobert, a troca do DeJounte Murray, no começo da temporada, foi um valor justo, se você compara com as outras. O tamanho do cara, né? Olha o tamanho de quem é Kevin Durant. A gente está falando de uma troca em que para obter o Durant, o Suns enviou Michael Bridges, que é um ótimo jogador, titular de poderia se tornar praticamente qualquer contender, pode ser o número 2 de muitos times, enfim. No caso do Suns, do Nets, agora ele é o número 1, mas enfim. O Nets talvez não seja um time nesse momento. Ken Johnson, ótimo prospecto em evolução, jovem. 4 first picks. O Jay Crowder aí mais velho, mas ainda tanto tem valor que o Bucks pagou 5 seconds para ter ele. E mais um pick swap de firsts, que é a próxima coisa que você pode dar sem dar uma first pick, que só não deram uma first pick porque tem regras que impedem de você mandar todas as suas first picks. Regra anti-idiota, talvez seja um bom nome para isso. E a maior parte da imprensa, de quem cobre e comenta, achou a troca boa para o Suns. Lembrando que o Kevin Durant é um jogador de 34 anos. Olha o tamanho deste cara, para ainda assim, com tudo isso sendo enviado, a gente achar que a troca é potencialmente boa para o Suns. É que eu acho que também, assim, vamos lá, né? Vou defender o Suns aqui. Vamos lá. Além do Kevin Durant, você tem o TJ Warren nessa troca, que estava voltando no Nets, é um jogador jovem e é um jogador que já mostrou assim, ser muito bom mesmo. Eu não duvido do TJ Warren agora recuperado bem fisicamente, ele jogar no mesmo nível do Michael Bridges, por exemplo. Não duvido. Eu acho que ele não é um defensor tão incisivo quanto o Michael Bridges, mas ofensivamente ele até talvez seja melhor. Então, assim, eu acho que a troca não é tão ruim. Por exemplo, cara, comparar essa troca, por exemplo, com o que o Atlanta pagou pelo DeJounte Murray é absurdo. Absurdo. Murray, eu concordo, mas eu ainda acho que dá para. É que agora a gente já viu que não tá dando certo, né? Mas por N outras razões aqui. Agora, a do Gobert. Essa aí foi complicada. Eu acho o Gobert um bom jogador, muito bom jogador. Mas enfim.
Agora, só acho que fechando, eu também eu não quero crucificar o Suns, não, tá? Porque NBA tem um objetivo, que é ser campeão. E sem a menor sombra de dúvida, essa troca tira o Suns de um time que dificilmente seria campeão esta temporada, por mais que seja um bom time, mas dificilmente seria campeão, para um time que, saudável, é favoritaço. Sim. Talvez, saudável, o maior favorito atual. Porque eu acho que o encaixe vai funcionar, porque não é um encaixe difícil. É diferente de Gobert e Towns, é diferente de Doncic e Irving, que tem que pensar aqui, não dá para ter certeza que vai dar certo. Esse me parece um encaixe que tem tudo para dar certo. O time é espetacular. Não, e Mano Mix, eu acho que eles até ganham com esse encaixe, porque assim, o Suns tinha uma rotação que, tirando o Ayton, né, no time titular, era um elenco baixo. Uhum. Você ganha um Durant que é um cara mais alto. Sim. Então, assim, ajudou até nisso. Porque você não tem mais um time tão small ball assim, né? Você não tem um time tão pequeno para jogar partidas às vezes mais difíceis, mais truncadas, mais físicas, né? Que às vezes eu acho que o Suns tinha muita dificuldade com isso. O confronto contra o Bucks ficou muito claro isso, né? Então, eu acho que você já cria um encaixe muito natural no time. Por outro lado, acho que até complementando o Gabs, eu acho que apesar do Nets não estar nesse momento sendo um time, o Mikal Bridges caiu como uma luva lá também, né? E até brinquei ontem lá no nosso multiverso que ele já ganhou o apelidinho lá de Brooklyn Bridges, a torcida ama o cara tem realmente feito partidas espetaculares. Então, eu acho que assim, não só o impacto é imediato para ambos os times, né, nessa troca, mas eu acho que o Nets, se ele souber aí trabalhar um pouquinho esses jogadores que ele acabou recebendo nessas trocas e tudo que ele acabou retrazendo, né, remodelando dentro do time, é um time para se olhar com carinho para um futuro bem próximo, tá? Eu acho que o Nets, dado que o grande plano do Nets nos últimos tempos obviamente deu errado, bem errado, o Nets se saiu até melhor do que o esperado, porque de fato eu acho que sai com volta a ter piques e sai com jogadores bem interessantes. Para mim, o problema maior desse time, pensando em curto prazo, é que tem um jogador parecido ali. E em compensação, existem algumas posições que são muito carentes. Eu não vejo um armador nesse time. Eu acho que o Dinwiddie não é um armador. É o único, talvez, dos vários ali que consiga de fato jogar de armador, mas não é um grande armador. E aí, quando você começa a olhar para Cameron Johnson, Cameron Thomas, Michael Bridges, Royce O'Neal, Dorian Finney-Smith, são todos caras parecidos. O Ken Thomas é um pouco diferente dos outros porque ele não é um bom defensor. Os outros são. Mas assim, todos jogam mais ou menos ali nas posições ali, no mínimo na 2, no máximo na 4, forçando muito a barra. Então, assim, você tem muito jogador para pouca vaga, em compensação, como armador e como pivô, tem pouca opção. Então vai precisar se mexer, mas eu concordo que recuperou valor, né? No fim das contas. Virou um Toronto Raptors no Brooklyn Nets, né? Há semelhanças. Há muitas semelhanças. Bom, aproveitando que a gente está falando de Nets, eu vou falar da mesma troca que eu falei ontem no nosso multiverso, que foi a troca do Kyrie, né? Então o Kyrie Irving saiu do Brooklyn, foi para o Dallas Mavericks, foi seu companheiro do nosso querido e amado Luka Doncic, o tesourinho, né? E, como eu já falei ontem, formando uma das duplas mais perigosas ofensivamente dessa NBA. O Dallas Mavericks enviou aí, o Mano Mixer já deu esse spoiler, né? Tanto o Spencer Dinwiddie quanto o Dorian Finney-Smith nessa troca. Não lembro se teve alguma escolha de draft. Acho que teve. Uma first e uma second, se eu não estou enganado. Isso. Uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada. Acho que do draft de 2029, salvo engano meu. Pesquisarei Ou aqui. seja, lá no multiverso em que nós nem estaremos mais aqui, daqui 6 anos, né? Mas Não estaremos? Estaremos? Como não? não estaremos, porque o mundo vai ter acabado, meu amigo. Pô, com esse spoiler aí, talvez fique a dica para os times da NBA: troquem suas picks de 2029 para Troquem suas picks. É isso aí.
Mas, né, voltando ao assunto, achei a troca muito boa pro Nets, porque se livrou de um grande problema, que era o Kyrie Irving, nesses pouco tempo que ficou Kyrie Irving lá na cidade de Nova York, jogando pelo Brooklyn. Porém, também acho que foi boa neste momento, né? Tem muita gente falando, pô, o Dallas pagou para ter o cara por nem 6 meses, né? Por 4 meses, 5 meses no máximo. Um jogador que sabidamente tem seus problemas, né? Tem suas dificuldades, principalmente extra-quadra. Será que valeu a pena para o Dallas? Eu acho que assim como a gente falou do Suns, o Dallas foi pro tudo ou nada, né? Foi para uma jogada arriscada, tentando mostrar até principalmente para o Doncic, olha, cara, nós estamos aqui, nós vamos tentar ser campeão com você, nós vamos te proporcionar essa chance de brigar por um título da NBA. É o melhor? Não sei se é o melhor. Acho que, obviamente, o Kyrie Irving, individualmente, falando de técnica, de poderio ofensivo dentro de uma quadra, ele é um jogador espetacular, ele consegue fazer coisas que pouquíssimos jogadores fazem e tem um repertório ofensivo absurdo. Acho que ele, inclusive, nesse ponto, trouxe e tem aprimorado cada vez mais o arremesso dele de longa e longuíssima distância, coisa que ele não fazia no começo da carreira, não fazia tanto, né, e tão bem, mas que eu acho que vai ter uma dificuldade, isso já se apresentou nos primeiros jogos, principalmente de construir, né, do Jason Kidd construir jogadas envolvendo esses 2 jogadores. O Jason Kidd, na minha opinião, tinha 2 opções, ou fazer o esquema do que o Nets estava fazendo, que era fazer jogadas, né, para que tanto o Irving quanto o Durant lá ficassem no mano a mano e fossem para cima dos seus adversários, ou ele tem uma outra opção que é aí sim quebrar uma cabeça maior e fazer dentro da cabeça de tanto do Doncic quanto do Kyrie Irving, construir jogadas para que não só eles estejam em situações boas de mano a mano, mas também para que eles se abasteçam um ao outro e também abasteçam o time, porque se os times vão ficar preocupados com esses 2, vai sobrar espaço para mais gente no Dallas. Mas para quem no Dallas, né? O Dallas enviou o Dorian Finney-Smith, que era um dos poucos parceiros que o Doncic tinha para jogar. Não tem muita gente, né? Ainda tem o Tim Hardaway Jr., ainda tem o Christian Wood, ainda tem lá o Max Kleber, agora voltou de lesão, depois de muito tempo voltou a jogar, que foi um cara importante para abastecer esse time do Dallas. Tem o Red Bullock, vão ser esses caras que o Jason Kidd talvez possa olhar e falar, putz, igual o Duran falou, né? Lá do Nets, olha quem tá jogando do meu lado, então por isso que a bola vai vir para mim e eu vou decidir esse negócio. Ou, cara, beleza, a gente sabe que Kyrie Irving e Luka Doncic são importantes e vão decidir qualquer jogo da história desse negócio aqui, porém, vamos abrir espaço e vamos tentar dar chance para os caras também se destacarem. Acho que a dupla não encaixou no primeiro momento, mas acho que vem de uma evolução, vem de um trabalho. Eu acho que o trabalho do Jason Kidd como técnico não é ruim, isso já se mostrou na temporada passada, e eu acho que ele é capaz sim de fazer esses 2 caras se encaixarem. O Dallas vai ter que fazer algo que não fez na temporada passada, na minha visão, que é esquecer um pouquinho mais da defesa. Vai ser um time que vai ser mais vulnerável, mas por outro lado vai ter que apostar no ataque. Então, se eu fosse apostar, né, em sites de aposta, eu apostaria sempre que placares de jogos envolvendo o Dallas Mavericks seriam placares altos, porque eu acho que é um time que vai forçar muito, muita bola, muito arremesso e vai tentar ser muito forte ofensivamente. Acho que não é à toa, a gente está vendo até agora Suns e Dallas, o placar já está alto, o Suns já estava com 50 pontos antes mesmo aí do meio do segundo quarto. Então, eu acho que isso é algo que vai continuar acontecendo nesse próximo futuro, E o né? Dallas acaba de passar à frente com 54-52. Vamos ver quantos pontos da nossa duplinha querida. Só 7 de Então, cada. Incríveis 15 pontos de Tim Hardaway Jr. com 4 de 5 em bolas de 3. Impressionante. olha aí, mano, Mixer. Quem disse? Tim Hardaway Jr. é o jogador mais oscilante da NBA. O cara faz 30, depois faz 2. 20, depois faz 5. O que já é melhor do que a maior parte do elenco do Dallas, que faz 2 todo jogo.
Exato. Consistência, né? Exato. Mas é isso, acho que pro Dallas foi realmente uma jogada muito arriscada, até porque o contrato do Kyrie encerra agora, no meio do ano, e ninguém sabe o que ele vai fazer, ele publicamente não falou. Acredito eu que devam ter havido conversas antes, mas é algo da gente esperar para ver o que acontece nesse futuro aí. Mas acho que não é a grande preocupação do Dallas. A preocupação do Dallas é tentar ganhar. E por isso que o Kyrie Irving foi para lá. Isso. Eu acho que se a gente for pensar em quem é o Kyrie, pagou até pouco para ter o Kyrie. Vamos esquecer Pagou mesmo. extra quadra. Tá falando de um jogador que é top 15 da NBA, talvez top 10. Assim, o cara é muito bom. E eles juntaram aí 2 top 15, né? Eu acho que tem alguns contras aqui que, como você também falou, Rafa, o encaixe não é tão óbvio quanto talvez outros encaixes, né? Você ter dois guards que não são bons defensores, como os principais jogadores do teu time, cria algumas dificuldades. Jason Kidd vai precisar trabalhar isso. Por outro lado, quando a gente fala da questão do contrato, eu concordo que existe um ponto aqui. Acho que eles devem ter conversado, porque eu acho que fazer um movimento desse sem minimamente conversar um pouco sobre o que cada parte quer no futuro me parece um pouco Arriscado, né? amador demais, talvez. Né? Eu até acredito que não tem nada definido, mas eu acho que conversas aconteceram para que possa ter alguma ideia. É difícil confiar se o Kyrie estará daqui a 2 meses pensando a mesma coisa que ele pensa hoje. Mas eu vejo um pequeno fator positivo nessa questão do contrato aspirante do Kyrie. Eles têm um trial do Kyrie. Eles vão poder entender um test drive. Se tem chance de funcionar ou não antes de criar um compromisso de longo prazo com o Kyrie Irving. Eu não acho que vai ter fila de times da NBA querendo assinar 4 anos com o Kyrie Irving. O que aumenta, na minha opinião, a chance do Dallas conseguir mantê-lo, caso queira. Mas o futuro já é incerto normalmente. Quando você coloca o Kyrie Irving no meio, fica mais incerto ainda. Mas aguardemos. Eu acho que o Kyrie, ele vai leiloar no meio do ano, no final da temporada aí, depois que tudo acabar, ele vai para leilão. Se ele achar algo muito bom, eu tendo a acreditar que ele sai, mas senão eu acho que ele vai renovar com o Dallas. E achar algo muito bom vai depender muito do que ele vai fazer agora. Então, talvez isso até seja um motivadorzinho, né? Tentando entrar na cabeça do Kyrie, para que ele realmente tenha um bom desempenho nesse restantezinho de temporada. Tem um time que, na minha opinião, foi um time muito falado na troca do Kyrie, que pode bagunçar essa história toda, que é o Los Angeles Lakers. Porque eu acho que se o Lakers demonstrar interesse, o Kyrie vai querer ir. Teoricamente, o Lakers poderá mostrar interesse, porque como o contrato do D'Angelo Russell é expirante também, vai liberar cap para fazer uma boa oferta para o Kyrie. Se eu fosse o Robin, que eu faria isso? Acho que não. Mas graças a Deus eu não sou o Rob Pelinka. Aguardarei mais uma vez sentado e ansioso pelo desdobramento dessa história. Muito bem. Mano Mixel, mais alguma troca que chamou a vossa atenção, que tá bombando? Olha, eu, na verdade, acho que fazendo um recap de ontem, né, de uma coisa que a gente até falou, mas talvez não com destaque devido, eu só queria destacar o quão interessante foi essa trade deadline. Porque a gente falou aqui de algumas trocas que têm um impacto muito grande de estrelas trocando de casa, né? Algumas estrelas trocando de casa, ou times que atraem muito engajamento, mexendo muito no elenco, como foi o caso do Lakers, apesar de, teoricamente, o Lakers, não sei se dá para chamar o D'Angelo Russell ou o Westbrook de estrelas, no caso do Westbrook ainda, mas enfim, fazendo movimentações grandes, mas tem muitas movimentações não tão grandes que nos deixam muito curiosos aí sobre o futuro, né? Sobre o que vem por aí ainda, né? E aí algumas que daria para destacar aqui um cara que eu falei ontem que eu gosto muito, que é o Matisse Thybulle, que foi pro Portland, acho um grande defensor, porém um cone no ataque. Parece no começo dele no Portland que ele não é mais tão cone assim. Se de fato virar um bom arremessador de 3 pontos, ou pelo menos um arremessador de 3 pontos ok, bom eu acho que é otimismo demais no caso dele,
Eu acho que ele é um cara que pode ter impacto na NBA no futuro. A gente tem Josh Hart no Knicks, né? Como a gente falou ontem, gerou uma das cenas mais fofinhas da NBA recente aí, quando o Jalen Brunson ficou sabendo aí que o antigo amigo dele de Vila Nova ia jogar junto com ele de novo. Acho que tem o Clippers se mexendo muito bem com Bones Highland, com Mason Plumlee, que eu não gosto tanto assim, mas para um center reserva tá valendo. Tudo bem que depois o Clippers foi lá e adicionou o Westbrook nessa mistura, né? Uma decisão bastante questionável, mas enfim. Então eu acho que aconteceu muita coisa que a gente só vai ter certeza o quão interessante algumas trocas foram para alguns dos times daqui a alguns meses, em alguns casos talvez até mais. Mas essa trade deadline deixou a gente com bastante coisa para observar. Boa. Gabs, mexeu muito no Oeste. O que você achou? E já causou esse impacto? Acho que as colocações da Conferência Oeste foram as que mais mudaram nessas últimas 3 semanas, né? Mudou bastante. A gente sempre veio reforçando desde começo, não exatamente 10 primeiros jogos, né? Mas depois que foi se desenvolvendo a Conferência Oeste, que estava tudo muito bagunçado, né? Aí, já falando, desculpa, Rafa, de falar isso logo no começo, mas, tipo, pô, a gente teve o Kings logo no começo, lá em cima, que você fala, pô, cara, o que tá acontecendo? Aí agora, ao longo da temporada, ele, pô, se manteve a consistência e tudo mais. Mas, pô, você não espera alguns times que estavam mais para baixo hoje, lá em cima, e vice-versa. Então, assim, eles vieram se modificando. Um time que mexeu também, vai colocando do Oeste, pô, o Golden State Warriors engoliu em seco lá e trouxe de volta o Luvinha, né, que apesar de não estar jogando ainda, deve voltar provavelmente para os playoffs, mas foi um cara extremamente importante na temporada passada, que ajudou ele o Warriors a conseguir a taça, né, o título de campeão. É um cara que conseguiu se identificar no jeito Warriors de jogar, né? A gente pode falar mais para frente também, né? O Rafa trouxe esse destaque no nosso multiverso ontem do James Wiseman tá saindo do Warriors, né? Que talvez, será que apesar das lesões, ele talvez não tenha assim encaixado no jeito Warriors. Então, assim, são alguns times aí precisava realmente dessa mexida aí nesse caldo para a galera começar a se sustentar aí e tomar as devidas posições aí, né? No leste isso está um pouco mais claro, né? Eu estou vendo aqui as 4 primeiras colocações hoje são as 4 primeiras que a gente tinha falado, que a gente tinha previsto lá no nosso preview da temporada. E agora o oeste completamente bagunçado. E agora tomando um corpo, né? Eu acho o leste muito consolidado, muito mesmo, e até por isso eu acho que Sim, as sim. mexidas foram muito poucas e foram mexidas em times que realmente precisavam, né? Então o Nets fazendo essa reestruturação toda, principalmente por conta dos problemas extra-quadra que estavam acontecendo Sim. com o Durant e com o Kyrie Irving. Vou voltar aqui para o meu destaque, eu acho que já mostra uma boa melhora, inclusive no desempenho, nas vitórias do time. O Raptors, para mim, mexeu muito bem trazendo o Poeltl e não perdeu muita gente. Na verdade, o Raptors não perdeu ninguém. Era um time que a gente achava que ia debandar um monte de gente, né? Uhum. E cara, não foi o que aconteceu. Eles seguraram o Van Vliet, que tava todo mundo insanamente querendo um armador nessa trade deadline, né? O Mano Mixon falou isso agora. Todo mundo querendo um armador. O Clippers queria armador, o Lakers queria armador, cara, o Nuggets queria um armador. Não à toa levou o Red Jackson do Clippers no mercado de buyout. Todo mundo maluco querendo um armador. O Raptors segurou o Van Vliet, que é um dos melhores hoje armadores que a gente tem na liga, né? E ainda assim trouxe o Poeltl, que nesses primeiros jogos tem uma média aí praticamente de um duplo-duplo entre pontos e rebotes, já dentro desse time. Vou repetir o que eu falei ontem, acho que o Poeltl, além dos números, ele traz um QI e uma organização de jogo para o Raptors muito forte, não só defensivamente, como já era, porém, defensivamente, acho que o Raptors ganha um protetor um pouco melhor de garrafão do que ele tinha antes. Um jogador realmente vai jogar na posição 5, coisa que o Raptors não tinha. E agora,
passa a ter também um certo repertório ofensivo um pouco melhor, né. O Potter é um pivô que consegue ter uma leitura de jogo um pouco, eh, fa que faz, né, com que os jogadores do Raptors possam rotacionar melhor, possam ter certa, mobilidade ofensiva, principalmente no confronto em meia quadra, coisa que o Raptors tinha muita dificuldade, né. Até brinquei ontem que o Jacob Poeltl era o Jokic, né, não sei se é da classe média, dos pobres, o que é o Jacob Poeltl, mas esse é um cara que Acho que o tem que pode ser o Potter pode ser encaixado como da classe média, porque o dos pobres era o Kelly Olynyk. era o Olynyk, né. O Olynyk. Eu acho que Sabonis e Poeltl podem ser encaixados como da classe média, né. Os Sabonis da classe média bem alta, hein? É. E então, assim, eu acho que isso fez muito, muito, muito bem. E vou dar um outro destaque também para mim, que eu já falei ontem e senti na pele ontem à noite, né, que é o Minnesota Timberwolves. Eu acho que eles fizeram um movimento aí para se livrar do D'Angelo Russell, que não tinha encaixado com o Gobert. Mais uma vez eles mostram imediatismo, trazem o Mike Conley, armador titular, era titular, né, lá no Utah Jazz, e foi o armador que fez a dupla, né, uma boa dupla com o Gobert lá no time de Utah. Eu acho que isso já deu uma bela melhora no time do Wolves, desculpa, mostrando obviamente, trazendo entrosamento, acho que até o próprio Gobert tá mais feliz, não sei se vocês repararam isso nos jogos, mas ele tá mais feliz, ele tá mais solto, ele tá mais Ele conhecia encaixado. já, né? Já tinha um encaixe, dá essa familiaridade. Não sei se vocês viram, Lakers e Wolves, mas dava pra ver muito claramente um outro Rudy Gobert. Assim, dava pra ver que era um outro jogador, uma outra atmosfera. Fica a dúvida desse time do Wolves ainda, quando o Karl Anthony Towns voltar, como é que vai ser isso novamente? A gente já viu que esses 2 jogando juntos, ao que parece, não dava muito certo, mas eu acho que eles corrigiram um problema, que era o D'Angelo Russell nessa temporada, trazendo um armador ultra veterano num contrato ultra longo e ultra pesado. Esse é o problema. O contrato do Mike Conley é um contrato de longo prazo, com muito dinheiro, comendo bastante do cap do Wolves. Mas eu acho que, de novo, o Wolves não só mais uma vez abriu mão do seu futuro, mas descacetou o futuro para pensar no presente e tentar alguma coisa maior. Aquilo que a gente falou, o Oeste tá tão dando bola, tão dando sopa, que todo mundo tá com sonho de ser campeão. Mano Mixon falou isso, que a esperança é o mal da humanidade, né? Pois é, a esperança é o mal é o mal do Timberwolves também. Eu queria fazer um destaque de uma coisa que você falou, né? Eu acho o Toronto Raptors um time muito bem gerido. É um time que os jogadores, as grandes estrelas principalmente, não querem jogar lá, porque, cara, não fica nem nos Estados Unidos, né? É o único time que fica fora dos Estados Unidos de todo da NBA. Os caras vão para lá, são campeões e pedem para sair depois, não querem renovar, enfim, foi o caso do Kawhi. É um time que nunca teve uma sorte, aspas, aqui, de achar um grande talento de lugar nenhum, como, por exemplo, o Nuggets conseguiu o Jokic. O Jokic foi draftado na 40 e lá vai cacetada do draft, né? Ou, enfim, que eu me lembro aqui no período recente, teve uma pique muito boa para trazer um talento, e ainda assim eles vão adicionando bons jogadores, caras versáteis, caras que têm valor, e vão montando ali um time competitivo, se movimentam bem para adicionar onde precisa adicionar. Parabéns aí ao front office do Toronto Raptors. Eu concordo, mano, Mixon. Time surpreendente. E, Gabs, o que falar de Russell Westbrook no Los Angeles Clippers nesses primeiros dias? Essa eu acho que é daquelas trocas que você fica falando, meu, o que a galera tava na cabeça, né? Eu acho que o primeiro destaque aqui, tinha trazido também essa informação de ontem, o Russell Westbrook perdeu os últimos 15 jogos que ele jogou como titular. Foram 10 no Los Angeles Lakers, antes de ir para comandar a segunda votação. E esses 5, eu não lembro se teve ontem o jogo do Clippers, mas eram 5 ainda com ele como titular, 5-0 perdendo aí, né, como derrotas. Então, assim, fica aquela dúvida acho que não
seria aquele encaixe que o Clippers mais precisava ali, né? Porque você tem o Kawhi Leonard, o Paul George, são jogadores extremamente one-on-one, né? Os caras que têm um mano a mano muito forte ali, os caras são super pontuadores, conseguem atacar a cesta, ou eles assim, precisava talvez de um armador que conseguisse realmente ser aquele armador de ofício, né? Dar uma acalmada no contra-ataque, naquele ataque de meia quadra, e o Russell Westbrook entra com todas aquelas ressalvas que vinham vindo desde de quando ele veio para o Lakers, que eu acho que pode até ter chegado a mexer um pouco com a cabeça dele, né, cara? Ele foi o primeiro cara que chegou, a primeira vez na carreira dele que ele foi para o banco foi ali no Lakers, que ele teve que abrir e fazer uma concessão tão grande que talvez na cabeça dele pudesse ser uma afronta. Mas assim, e chegou num momento que naquele jogo, aí voltando, Clippers contra Warriors, que foi aquela chacota total da galera não marcando ele nos arremessos quando ele ficava livre de três. Era assim, uma distância gigantesca que o Draymond Green sempre ficava ali para tentar fazer a marcação em cima dele, né? O Draymond Green a 4, 5 passos para trás e, assim, chegou num nível de que isso, se todo mundo tá te deixando livre, é de propósito. Você não vai ali tentar arremessar que você vai começar a errar ali e aí começa até a piorar a situação. Então, assim, acho que tá livre, te deixaram livre, né? tipo, nossa, eu tô livre aqui, vou arremessar. Não, cara, você tá livre de propósito. E O da analogia do futebol, né, cara? A natureza marca. o Então, assim, Draymond Green, ele na entrevista pós-jogo, ele fala, o plano era esse. exatamente, deixa ele livre, porque, cara, não vai. E aí ele é aquele cara que sempre tá infiltrando no garrafão, um garrafão completamente povoado ali de gente, o que ele vai conseguir fazer? Então, assim, conseguiram dar uma anulada nele, e aí fica essa dúvida do que realmente eles conseguiram. Será que não vai ser melhor ele tentar fazer o mesmo papel igual fez no Lakers, tentar comandar uma segunda rotação? Tentar fazer de novo essa concessão? Não sei, acho que pode ser um próximo teste aí para essa reta final para conseguir fazer alguma coisa. Eu acho uma loucura, acho surreal que o Clippers não precisava, né, do Westbrook, já tinha feito alguns movimentos muito bons, inclusive, mas não era necessário, né, eles perderam, entre aspas, o Red Jackson, né, tiraram o Red Jackson até porque não estava numa temporada boa, ele acabou indo para o Nuggets, mas a troca original ele foi para o Hornets, né, e trouxeram um plano para ser até como o Mano Mixel trouxe aí o reserva do Zubat, trouxeram o Eric Gordon, que assim como o John Collins era um cara que todo mundo especulava, pô, vai sair, vai sair, vai sair, nunca saía, saiu finalmente, né? Quebrou as amarras aí do Houston da massa do Mano Mixel e conseguiu ir pro Clippers, então, cara, tava basicamente ali com Precisava. trouxe o Bones Hyland ainda do Nuggets, apesar de todas as controvérsias do Bones Hyland em relação a elenco, vestiário, etc. Mas, cara, não precisava do Westbrook, né? Assim, só um destaque, eu acho que além de tudo que você falou do Clippers, cara, que temporada ruim do Paul George. Ruim, assim, Ele deu ruim. um comentário que saiu esses tempos e ele precisava aceitar que ele não seria o principal jogador de algum time, né? E eu acho que, assim, até o Paul George sempre foi um bom jogador, até defensivamente, não tá conseguindo ser nada, assim. Foi preocupante, assim, a situação do Clippers por tudo que aconteceu e todo o investimento que tem nesse time, né? Uma E temporada que os a gente caras que você esperava. depende, né? Você coloca Paul George e Kawhi. São os dois primeiros nomes que aparecem quando fala É, Clippers. e era a temporada que todo mundo esperava do Clippers, né? Porque era o Kawhi voltando muito bem, voltando saudável, Paul George idem, e o time parece que não anda, né? Na maioria dos sites de apostas antes de começar a temporada, o Clippers estava em primeiro e segundo na colocação final da temporada regular. Então, assim, e a gente tinha falado, né? Acho que foi você que falou, Rafa, falando, pô, qual time que poderia ser uma decepção? Poderia ser o Clippers se não colocasse lá em cima toda essa expectativa. E não tá lá na expectativa que a galera colocou. É. Muito bem, meus amigos. Acho que cobrimos quase tudo aí.
uma bagunça generalizada nessa NBA, mas que eu acho que foi uma bagunça para o bem. Eu acho que o Oeste vai balançar cada vez mais. Espero que o meu Sac continue lá em cima, terceiro lugar, perigando ganhar o segundo aí, né? Se tivesse ganhado ontem, os ursinhos de Memphis estariam sentindo o cheiro de Sacramento no cangote, mas não Tava deu. vendo o laser no cangote já. Estaria vendo laser no cangote. Meus amigos, algum destaque final, comentário final? Cara, acho que de destaque final, realmente faltam menos de 20 jogos, para alguns 17, 18 jogos para chegar aos playoffs e terminar essa temporada, e aí é onde o bicho pega e a gente realmente vai ver o que vai acontecer nos últimos jogos da pós-temporada. Né? Ansioso por ter a resposta para todas as perguntas que essa temporada já gerou. Aguardaremos ansiosos e entretidos. Né? A NBA está sendo uma grande fonte de entretenimento nesse ano. Pode Muito. dizer muita coisa sobre essa temporada, que ela está sendo chata de forma alguma. É, chata não. Me deixa muito curioso saber o que esses times vão aprontar nos playoffs, principalmente em relação a estilo, né? Você não tá vendo muita gente preocupado com a defesa, tá sendo ataque, 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 ataque. Será que nos playoffs a gente vai ver as defesas sendo montadas ou será que a gente vai ver placares, assim, estratosféricos como a gente tem visto um pouco nessa temporada, né? Ontem até o jogo do Raptors ontem, apesar de ter ido para a prorrogação, foi um jogo pro Raptors de placar alto, né? Mais de 110 pontos o placar do time de Toronto. Muito bem, meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast da NBA, o Ed 3. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, um abraço.